já tentou organizar o seu processo comercial antes? Talvez você tenha comprado uma ferramenta, talvez você tenha, pedido para uma equipe registrar, né, para sua equipe registrar todos os atendimentos, talvez tenha montado uma planilha, definido etapas, combinado uma rotina nova, funcionou por um tempo, uma semana, 2, talvez um mês e depois ficou tudo corrido, um cliente urgente apareceu, a equipe esqueceu de registrar, você esqueceu de cobrar, e quando você percebeu, o processo tinha sumido e tudo voltou a ser como era antes. Se isso já aconteceu com você, eu preciso que você saiba uma coisa: você não abandonou o processo porque é desorganizado. Você abandonou porque ninguém te avisou que o que acontece nos 30 dias iniciais de uma implementação. E sem saber o que esperar, qualquer sinal de dificuldade parece que o processo não está funcionando. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Marco, eu sou conhecido como Marco do Marketing, sócio fundador da Movimento, uma consultoria de marketing, né, e processo comercial. Trabalho com vendas há mais de 16 anos e aqui eu ajudo donos de pequenas e médias empresas a construírem um processo comercial que converte de forma consistente, aumentando o faturamento com uma margem de lucro saudável em até 2 meses. Então, confirma nos comentários se você está gostando do conteúdo, se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Beleza, já não dá para ajudar muito, mas vamos lá. E fica até o final, porque eu vou te mostrar hoje qual é o motivo que a maioria das pessoas desistem, que é um ponto no processo que acaba travando todo mundo para que você possa mudar isso e fazer funcionar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ou melhor, deixa eu começar te contando uma coisa. Uma empresa que eu acompanhei de perto. Uma pequena empresa no serviço de saúde, tá? O dono, a empresa era o dono e mais 3 funcionários. Faturava em torno ali em torno ali de R$ 32.000 por mês, tá? Relativamente estável, há quase 2 anos, recebia uma média de 45 leads por mês, fechava em torno de 7 procedimentos, uma taxa de conversão de 15%. O dono sabia que tinha potencial de crescer, sabia que o volume de leads era o suficiente, sabia que o problema estava em alguns pontos do atendimento, só não sabia aonde. Quando a gente começou a trabalhar, definimos um processo básico: 3 etapas de atendimento no WhatsApp, um tempo máximo de resposta, um roteiro de qualificação, um registro simples para cada atendimento numa ferramenta de gestão. Na primeira semana, o dono estava animado, a equipe engajada, tudo seguindo. Na segunda semana, começaram os primeiros ruídos. Um funcionário reclamou que o registro estava tomando tempo, o outro disse que o roteiro parecia robotizado. O dono começou a receber mensagens da equipe perguntando se precisava seguir o processo para clientes que já conheciam. Na terceira semana, o dono me ligou. A frase foi mais ou menos assim: Marcô, acho que o processo não funciona para o meu negócio. A equipe está resistindo, eu estou gastando mais tempo gerenciando isso do que atendendo o cliente. Eu pedi para ele me mostrar os números naquelas 3 semanas. Sabe o que os números mostravam? Que a taxa de conversão tinha subido em 15%. Aliás, de 15% para 20%. Que o tempo médio de resposta tinha caído pela metade. Os 2 clientes que tinham parado de responder, voltaram por causa do follow-up. O processo estava funcionando, a equipe estava registrando, sim, mas os resultados estavam aparecendo. Ele quase abandonou o processo no exato momento em que ele começava a gerar resultado. Você já viveu alguma coisa parecida com isso? Tentou implementar algo novo e desistiu antes que o resultado aparecesse?
Deixa nos comentários para mim aqui, para eu entender se você já passou por isso, por favor, para que eu possa entender o ponto que você está também. O que aconteceu com esse empresário não é uma exceção, é uma regra. Infelizmente é uma regra. E tem um motivo claro para isso, tá? Quando você implementa um processo novo, as primeiras semanas são as mais trabalhosas. Não porque o processo é ruim, mas porque você está pedindo para uma pessoa que tem um jeito estabelecido de fazer as coisas, faça diferente. Isso gera atrito, sempre gera atrito. Pensa quando você troca de carro. O volante está no lugar certo, o banco está no lugar certo, está tudo funcionando, certo? As rodas estão no lugar certo, está tudo no lugar certo. Mas nos primeiros dias, você ainda procura o freio de mão aonde estava do antigo, principalmente esses carros mais modernos, às vezes é um botão, você ainda vai com a mão ali. A seta, às vezes era um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Você ainda acha que está dirigindo um carro antigo. Você demora um segundo a mais para achar a seta. Você sente que está dirigindo pior que antes, porque o carro é maior. Não é porque o carro novo é ruim, é porque o cérebro ainda está remapeando o hábito. A equipe passa pelo mesmo processo. Você muda a forma de atender. O registro antes não existia, agora precisa acontecer. O follow-up, que era opcional, agora é obrigatório. Ali na clínica ainda tem as questões das fichas, né? Mas isso precisa estar em mais um lugar. A abordagem que cada uma fazia do seu jeito, agora tem um roteiro. No começo, tudo isso parece mais lento, parece que dá mais trabalho, e a equipe naturalmente vai dizer que o processo antigo era melhor. Não é que não era, mas porque era o que elas conheciam, as pessoas conheciam. Se você não sabe que isso vai acontecer, você interpreta essa resistência como um sinal de que o processo está errado e aí abandona. Existe um padrão que eu vejo se repetir com frequência quando o processo novo não cola. A primeira coisa que o dono descarta é ferramenta. Ah, esse sistema de gestão de cliente é complicado demais. Essa planilha não funciona. A minha equipe não consegue usar essa plataforma. E aí ele começa. E aí, quando ainda troca de ferramenta é melhor. Ah, eu quero uma mais simples, mas ainda pelo menos tem uma ferramenta ali, uma mais intuitiva, uma mais barata. Começa tudo de novo. Porque o processo, ele é parte do comportamento, da cultura. E o problema não é a ferramenta. A ferramenta é só o lugar onde o processo acontece. Se o processo não está claro, se a equipe não entendeu o porquê de cada etapa, se o dono não está acompanhando e cobrando consistência nos primeiros dias, qualquer ferramenta vai parecer complicada. Porque o problema não é você registrar, é o hábito de registrar, é a cultura. Trocar ferramenta sem resolver o problema de disciplina é como trocar de academia porque você não foi nos primeiros 30 dias. Tá, não vou nessa academia mais porque eu já não fui 30 dias, então não vou nessa, vou na outra. Academia nova vai ter os mesmos resultados se você for ou não for. Você já trocou de ferramenta achando que o problema era a ferramenta? Comenta aqui para mim. Pode ser CRM, né, Sistema de Gestão de Cliente, pode ser planilha, aplicativo, qualquer coisa. Comenta aqui para mim nos comentários, por favor, é muito bom para eu saber que você chegou até aqui. Existe um intervalo específico dentro desses primeiros 30 dias, que é o mais crítico. É entre o 10º e o 15º ali, mais ou menos. Nos primeiros dias, a novidade sustenta o engajamento, né? Tudo novo, legal, vamos lá. Todo mundo tá com energia, o dono tá empolgado, a equipe tá lá tentando.
Na segunda semana, a novidade já passou, o processo vai exigir consistência, e a consistência sem resultado visível ainda é difícil de manter, a equipe começa a questionar, o dono começa a duvidar, e qualquer problema que aparece nesse momento, por menor que seja, já vira uma justificativa de abandono. Ah, o cliente reclamou do tempo de resposta, o registro está atrasando o meu atendimento, a ferramenta caiu, travou, tá lerda. Esses problemas existem em qualquer processo, em qualquer ferramenta. Sempre vão existir. Mas antes eles eram invisíveis, porque não havia nada estruturado para revelar onde é que eles estavam, porque sem sistema isso também acontecia. Agora, com o processo novo, eles aparecem. E ao invés de serem vistos como processo fazendo o que deveria fazer, o que ele revela são os problemas. São os vistos, eles são vistos ali como uma prova de que o processo de antes não funcionava. Por quê? O hábito das pessoas ainda está naquele formato. E o ciclo recomeça do zero. Meses depois, novas tentativas, mesma resistência, mesmo abandono, mesmo ponto. Vamos entender agora o que esse ciclo custa na prática. Eu gosto de fazer conta, então vamos pensar assim. Cada vez que você tenta implementar um processo e abandona ele antes dos 30 dias, você paga três preços. O primeiro é o financeiro. O primeiro é financeiro, perdão. Vou minha água aqui. Se você contratou uma ferramenta, pagou por um mês ou mais, né, sem retorno, se investiu em treinamento de equipe, né, se investiu, esse investimento foi perdido, né, você comprou, contratou, implementação, se aumentou o volume de leads durante a implementação, se esses leads foram atendidos de forma inconsistente, com uma taxa de conversão menor, né, do que teria no processo funcionando. Esse é o primeiro, financeiro. O segundo é tempo. Toda implementação tem um custo de energia. Você explicou o processo para a equipe, configurou a ferramenta, acompanhou as primeiras semanas. Quando abandona, esse tempo não volta. Quando você tenta de novo, começa do zero, com uma equipe que já aprendeu que não precisava levar o processo a sério, porque a equipe entendeu e isso não vai mudar, e se daqui a pouco ele resolver cancela de novo, então não preciso fazer. O terceiro é o mais silencioso. Você passa a não acreditar que o processo funciona para o seu negócio. Depois de duas ou três tentativas frustradas, a conclusão que parece lógica é que o problema é a ferramenta, ou a equipe, ou o mercado, ou um tipo de cliente ou produto que você tem. Não é. O problema é que ninguém te ensinou a atravessar os 30 dias. Usando números concretos, tá? Agora, se a taxa de conversão da sua empresa, ou se a taxa da conversão da empresa que eu acompanhei, tá? Tivesse subido apenas de 15 para 20%, o processo rodando por 6 meses sobre 45 leads, seriam 2 a 3 contratos, né? Seriam 2 a 3 procedimentos por mês. Com o ticket médio de R$ 1.500, são R$ 3.000 a R$ 4.500 por mês adicionais. Em 6 meses, R$ 18.000. Em um ano, R$ 27.000. Simplesmente por não ter desistido. Quando o processo atravessa esse período de 30 dias, algo muda. A resistência da equipe diminui, não porque eles passaram a gostar do processo, mas porque eles começaram a ver que é mais fácil trabalhar com ele do que sem ele.
O registro que parecia burocrático começa a poupar tempo, porque o histórico do cliente está disponível na próxima conversa. Então eu sei que quando ele voltar, aquilo lá vai estar escrito ali. O follow-up que parecia chato começa a trazer cliente de volta que tinha sumido. Quando o processo atravessa esses 30 dias, você para de ser o único que sabe o que fazer. A equipe começa a operar com mais autonomia, as perguntas diminuem, os erros ficam mais fáceis e porque corrigir fica fácil, porque existe um padrão. Quando o processo passa por isso, o teu faturamento começa a se comportar de forma diferente. Não porque você está trabalhando mais, porque você parou de perder no mesmo ponto toda vez. E quando você chega nesse ponto, o crescimento para de depender do seu fôlego. Ele passa a depender do processo. E o processo, você pode ajustar ele, melhorar e principalmente escalar. O fôlego tem limite. Esse é o mínimo é o mínimo que cresce esse sistema é o mínimo que você precisa para crescer com uma margem saudável. Não porque você vai trabalhar mais ou que perde menos no meio do caminho. Então, deixa eu recapitular o que a gente viu e falou aqui hoje. A maioria das pessoas não abandona o processo comercial porque é desorganizada ou porque tem um processo que é ruim. Ela abandona porque ninguém avisou o que esperar ela naquele período. A resistência da equipe é esperada, mas ela sempre vai aparecer, dependente do que for. E ela não é um sinal de que o processo está errado. É um sinal de que o hábito ainda está sendo formado. Inclusive para o cliente. Ah, mas esse processo aqui não está comunicando com o nosso cliente. A empresa não tem que se moldar ao cliente, o cliente tem que se moldar à empresa. É claro que a gente vai balizar as coisas? Sim, mas a empresa precisa ter a cultura. Ferramenta não é o problema. O problema é a ausência de disciplina para atravessar o período de adaptação. Trocar de ferramenta sem resolver isso é repetir o mesmo ciclo, só que com outro nome. O ponto mais crítico, o intervalo entre aquele período ali que eu falei, os 15 primeiros dias, é exatamente aonde quase todo mundo desiste. Não porque o processo falhou, porque o processo ainda não teve tempo de mostrar o que consegue fazer. Quem atravessa, quem passa desse ponto, chega do outro lado com uma equipe que opera com mais autonomia, um faturamento que para de depender do teu fôlego e um negócio que cresce porque perdeu menos durante o caminho. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo se você já tentou um processo antes, chegou até a segunda semana, até o primeiro mês, e o que fez você abandonar se você abandonou esse projeto. Eu vou ler todos os comentários que estiverem aqui, porque eles estão definindo o caminho desses conteúdos. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre rotina e acompanhamento. Tá certo? Então, obrigado por você me acompanhar até aqui. Eu espero ter sido bem claro. Se não, comenta aqui, vamos ter troca. Não deixa de seguir nas demais plataformas, o Marco do Marketing, ou até conhecer a empresa Movimento Estratégia de Marketing, Movimento Marketing nas redes sociais. E vai ser um prazer ter você lá também. Então, forte abraço e até mais.